A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. Fala galera, mais uma dica do Mesa Retrô, dessa vez é o filme Clube da Luta, da direção do David Fincher, que é um ótimo diretor. Ele saiu lá dos anos 80, fez vários clipes musicais nos anos 80, né? Inclusive você já deve ter visto alguns deles, né, na MTV ou buscando pelo YouTube, né? E daí ele migrou para o cinema e ele é um diretor de mão cheia. E ele acabou dirigindo o Clube da Luta, que é baseado na obra de mesmo nome do Chuck Palahniuk. Clube da Luta, ele é um filme muito denso, com várias camadas, né? Ele fala sobre o narrador, né, que é interpretado pelo Edward Norton, né? Ele não tem nome. Eu acho que o nome do personagem ele vem a surgir no segundo filme, no segundo livro escrito pelo Chuck Palahniuk, mas no filme a gente só reconhece ele como o narrador, ele é acreditado como o narrador. Ele é um cara que tem um vazio na vida dele, ele não tem grandes expectativas, ele tem um vazio existencial, um vazio emocional, ele não consegue dormir, ele está sempre trabalhando, então ele é meio que um retrato do proletariado da classe média americana, o qual só trabalha e vive para isso, que eu acho que é uma coisa que muita gente pode acabar se identificando, né? E aí, para tentar suprir esse vazio emocional, né, tem essa crítica, essa análise de que a gente acaba comprando coisas que a gente não precisa ou que a gente nunca imaginou ter só para tentar satisfazer esse vazio que a gente tem por dentro, né? É legal porque ele faz o roteiro o tempo todo, ele trabalha de uma forma muito precisa e ácida essa análise e crítica sobre o que a gente consome e sobre o papel que a gente desempenha na sociedade. O narrador ele acaba frequentando grupos de apoio, né? Tudo quanto é tipo de apoio, grupo de apoio que você puder imaginar. Ele acaba conhecendo a Marla Singer, que é uma personagem ótima, interpretada pela Helena Bonham Carter, né? E ele, num primeiro momento, ele sente uma certa irritação por ter ela lá, porque ele logo saca que ela tá ali porque ela, que nem ele, ela tá ali porque não precisa, né? Necessariamente, ela não tá passando por um problema necessariamente que é abordado nos grupos, apenas torna-se viciado em participar de grupos para tentar se sentir um pouco melhor. E aí rola essa repulsa e atração ao mesmo tempo, e ele até pergunta para ela, por que você está fazendo aqui nesses grupos que eu estou participando? E ela diz que é mais barato que o cinema e o café é de graça. Então é bacana essa interação entre eles dois, né? Entre eles dois, essa repulsa e atração. É bacana também que ele acaba conhecendo o personagem do Tyler Durden, né? E ele fala uma coisa bem interessante, que é: se você acorda em lugares diferentes, em horários diferentes, você pode ser uma pessoa diferente. E nesse momento que ele fala isso, é que passa por ele atrás dele, no aeroporto, o Tyler Durden. E posteriormente a gente vem a descobrir que o Tyler e o narrador são a mesma pessoa, né? O que acontece? Aí já entra um pouco na parte mais psicológica da história, né? O Tyler seria o id, né, do narrador, né, que seria aquele impulso, toda aquela vontade primal, a violência, a forma como, por exemplo, ele transa, a forma como ele se relaciona com o mundo, socando as coisas, e a violência e as vontades mais primitivas dele, né? Por quê? Porque o narrador ele é um personagem que é muito reprimido. Logo, o id fica gritando para sair, e é o que acontece. E o id não só ele acaba tomando conta, que é o personagem do Brad Pitt, que é o Tyler, ele não só acaba vindo para a superfície, tomando conta, mas cada vez mais o narrador ele acaba perdendo o controle sobre, digamos assim, ele mesmo para o id, que é o Tyler Durden, tomar conta total da situação. E aí tem essa batalha interna dele, né? Até esse ponto chegar, eles viram amigos, né? Eles acabam compartilhando de coisas em comum, né? E é legal esse desafio que o Tyler faz pro narrador, é a forma de desafiar ele, porque ele sabe o quão ele é reprimido, então ele começa a lançar questões que fazem com que ele se confronte, que faz com que ele possa perceber o quão enjaulado ele tá no dia a dia dele. No primeiro momento no filme, né, quando a gente vê essa relação entre eles dois, essa interação entre eles dois, não dá pra saber que eles são a mesma pessoa. Mas se você olhar, é um tipo de coisa que você só presta atenção quando você vê e revê o filme várias vezes, né? Ao longo do tempo, até de fato o Tyler surgir, a gente vê alguns pipocos de imagem, literalmente uns pipoquinhos de imagem, né? Como se fosse um frame bem rápido do Tyler, né? Numa cena bem rápida, em cenas bem rápidas. E é uma forma do diretor que encontrou de dizer que o Tyler tá vindo e o Tyler vai tomar
conta da situação. O filme também, através de diálogos e interações com outros personagens, né, e detalhes que ele coloca na produção, você começa, o diretor começa, o roteiro começa a dar pistas de que eles são a mesma pessoa, né? Quando o Tyler chama o narrador para morar na casa dele, ele mora numa casa que está praticamente para ser demolida, uma casa horrível, né? Com goteira, tudo sujo, tudo caindo aos pedaços. Eu meio que entendi na época como se fosse uma referência à mente do narrador, né? Que ele não está em ordem, ele precisa se reerguer, ele precisa se restabelecer, ele precisa de um propósito. Então a casa em que eles moram é um reflexo da mente dele, né? Tudo caído aos pedaços, que está fora de ordem. E aos poucos o Tyler vai começando a mostrar um caminho, a mostrar um propósito para ele. O interessante desse personagem do Tyler é que ele não pode ser vangloriado, gente. Ele não pode ser venerado, porque ele toma ações extremas, ele toma ações altamente questionáveis. O que ele fala eu acho importantíssimo sobre você se perguntar o seu papel no mundo, você tentar ter um pouco mais de controle sobre si mesmo, mas ao mesmo tempo deixar as coisas rolarem, não tentar controlar tudo. Mas ele não é um personagem o qual você tenha que se inspirar, porque se você notar, existe uma certa toxicidade nesse personagem, não só nele, mas nos outros homens, no momento que eles fazem o Clube da Luta, né, que fazem essa organização, né, esse grupo, você vê como eles colocam para fora tudo que tem dentro deles, né? Então existe uma masculinidade tóxica ali na relação entre eles, né? E eles passam a se conhecer melhor no momento em que lutam, né? E é até engraçado que em alguns momentos, quando alguns personagens lutam, eles choram e se abraçam no final, né? Como se fosse uma catarse emocional que rolasse ali, né? Então eles acabam se conhecendo um pouco mais de si mesmos, né? Embora o narrador ainda não tenha, ainda em certa altura do filme, se dado conta de que ele e o Tyler são a mesma pessoa, né? E aí, da mesma maneira em que o narrador ele é um representante da classe média, um cara que trabalha, ele está preso, ele está tão institucionalizado, tão preso no dia a dia dele, que isso acaba acontecendo quando o Tyler / narrador começa a recrutar pessoas não só para o Clube da Luta, né? E o Clube da Luta, na verdade, o Clube da Luta evolui para o Projeto Mayhem, que seria o Projeto Desordem, né? Na tradução livre, né? O qual eles fazem atos terroristas. E é engraçado, é perceptível como as pessoas que fazem parte desse clube acabam ficando tão presas e dependentes e institucionalizadas nesse grupo que o Tyler faz, da mesma maneira que o trabalhador de classe operária média, o trabalhador médio, está preso, institucionalizado ao sistema em que todo mundo vive e é parte de uma engrenagem, né? É isso que o Tyler faz. Ele recruta pessoas e essas pessoas são peças nesse sistema que ele acaba, nessa ação que ele começa a promover para quebrar o sistema que a gente conhece, né? A cena do Robert Paulson, né, quando ele morre, né, o narrador surta, né, o Edward Norton surta porque tudo dá errado e o Bob morre, né? O Bob é o cara das tetas, né? Ele morre e aí ele começa a confrontar a galera ali, né, que era do Clube da Luta e vingou e começou a ser esse algo maior que o Projeto Mayhem. E ele fala, gente, ele tinha um nome, o nome dele era Robert Paulson. E aí a galera introjeta aquilo e começa a repetir aquilo de uma forma surreal e você vê como eles estão presos nesse sistema criado pelo Tyler Durden, apesar dele criar isso para querer quebrar um sistema maior e fazer a gente acordar, né? Então é um personagem complexo, o Tyler é um personagem complexo, o narrador é também um personagem que tem a sua complexidade, e a gente vê tudo do ponto de vista do narrador, Edward Norton, e é como se fosse uma autoanálise, né? Porque a gente vê tudo a partir do ponto de vista dele, então é como se fosse uma autoanálise também, o filme, a gente não sabe bem o que está acontecendo, a gente se coloca no lugar dele, né? Então, galera, por conta desse filme que é denso, esse filme que gera altas discussões, eu dou nota 4, eu dou 4 cadeiras, eu puxo 4 logos para esse filme, que é um filme sensacional, um filme que gera discussões imensas e o vídeo já tá ficando longo, já vamos para 10 minutos. E é isso, galera, é uma ótima opção para quem tá em quarentena. Valeu, galera.